Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, e então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. E então os justos lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? E então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho. A igreja nos convida hoje a refletir sobre a realeza de Jesus e a colocar Jesus como rei da vida, como rei da história, como rei do universo, coroando assim o ano litúrgico que nós vivemos. Com esta solenidade, nós encerramos o ano da igreja, o ano religioso, o ano da liturgia. No próximo final de semana, estaremos iniciando um novo ano litúrgico, com o tempo do advento, para nos prepararmos para a celebração do Natal do Senhor. Então a liturgia nos apresenta hoje Jesus, que conclui também toda a história da salvação, toda a história religiosa do povo, toda a história de fé do povo de Deus. E a primeira leitura vem ajudar a nossa reflexão, vendo uma dimensão da realeza
que Deus nos apresenta. Quando falamos em rei, falamos aquele que reina, aquele que governa. E Ezequiel vai nos trazer aí para a nossa reflexão, Deus mostrando um descontentamento com os pastores de Israel. Os pastores no campo político, mas os pastores também no campo religioso, porque o Senhor fala através da boca do profeta Ezequiel: eu mesmo vou cuidar do meu rebanho. Por quê? Porque aqueles que eu confiei para cuidar do rebanho, não cuidaram. Pelo contrário, ao assumir o governo, ao assumir o pastoreio, ao assumir a liderança, tiraram proveito, tosquearam, não cuidaram, abandonaram, deixaram o seu rebanho, deixaram o seu povo à mercê de Deus, deixaram o seu povo no abandono. Tem um salmo que diz: maus pastores não cuidaram e o rebanho se perdeu. Muitas ovelhas se feriram, foram feridas, foram machucadas, se perderam, foram mortas. Então o Senhor diz: eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Vou procurar a ovelha perdida, vou reconduzir a extraviada, vou cuidar daquela que está com a perna quebrada, vou fortalecer aquela que está doente e vou vigiar aquela que está gorda e forte. Vou apacentar com carinho, com amor, conforme o direito e a justiça. É um grito profético contra as lideranças, aqueles que reinam, aqueles que governam, aqueles que estão à frente, aqueles que deveriam estar conduzindo o povo no campo político, social, econômico e religioso. Mas, ao assumir o cargo, ao contrário de servir, servem-se. Ao contrário de se entregar, de dar a vida, tiram proveito do rebanho. O Evangelho, Mateus nos apresenta, nos relata o critério para fazer parte do reino definitivo. O reino de Deus está no meio de nós porque Jesus nos apresentou os valores do reino, para vivermos não escravos do pecado, para não vivermos num reino que não é de Deus. Na tentação da montanha, quando Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, daí ele foi tentado pelo diabo, o diabo diz: tudo isso é meu, e tudo isso te darei. Ele está mentindo, porque tudo é de Deus, tudo é do Pai. Foi Deus que criou. Deus é Senhor, mas a sociedade, o mundo, os homens se submeteram à realeza do mal, ao governo do demônio. Daí o demônio diz: tudo é meu. Se prostrado me adorares, tudo eu te darei. Jesus diz: não, tudo é de Deus. E a segunda leitura vai nos mostrar que Deus entregou tudo a Jesus. E agora tudo santificado por Jesus, Jesus entrega e se entrega ao Pai. Mas vamos voltar ao Evangelho. Ele vai dizer: vem para junto de mim, vem participar do meu reino, você que era uma pessoa que se preocupava muito em conhecer, em estudar. Não.
Você estuda, você conhece, você reza para o teu crescimento espiritual, para o teu discernimento, para que você tenha bagagem suficiente para caminhar na verdade e na luz de Deus. Mas o critério vai ser: tive fome, vinde benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que está reservado para vós desde toda a eternidade. Eu tive fome, eu estava nu, eu era peregrino, eu estava doente, eu estava encarcerado, e você me prestou auxílio. E a admiração das pessoas, mostrando que não são só aqueles que rezam, aqueles que conhecem bem o Evangelho, mas até aqueles que não conhecem muito bem. Mas quando, Senhor, que eu te prestei algum auxílio? Quando você fez ao pobre, ao necessitado, aquele que precisava, ao carente, ao enfermo. Era mim, eu estava ali, era para mim que você fazia. Vinde bendito, receba como recompensa o reino que está reservado para você. E ele vai dizer aos que não prestaram auxílio a ninguém: afastai-vos, ide malditos para o fogo eterno, reservado para o diabo e para os anjos do mal, porque você não me prestou socorro, não me prestou auxílio. Mas quando foi que eu te neguei algum auxílio, Senhor? Quando você negou ao necessitado, àquele que precisava, ao carente, ao pobre. Enquanto eu lia, proclamava o Evangelho, eu imaginava a gente fazendo bem ou deixando de fazer. E aqui está se referindo àquele que muitas vezes eu finjo que não vejo para chegar na igreja mais rápido. Mesmo assim chego atrasado. E, tristemente, quantos pais, quantas mães, nós não prestamos auxílio nenhum. Se não fazemos a alguém que nos deu a vida. A gente vê tanto filho brigando, como se o pai e a mãe fosse um pacote que nos incomoda, então a gente reparte a quantidade de filhos, vai um dia na casa de um, vai na casa de outro, como se fosse viver de favor. Não me traga problemas, eu não quero saber se ele está doente, eu não quero saber se ele está precisando comprar remédio, medicamento, eu não quero amolação, não me venha pedir para levar até o postinho, até o médico, até eu levar, não vou gastar meu tempo, eu pagar, não. Então, Jesus está dizendo: foi a mim que você prestou socorro, auxílio. Foi a mim que você desprezou. E quando nós falamos em rei, não existem dois reis que governam. Existe um único rei. E existe uma batalha. Só que Jesus, durante toda a vida, ele muitas vezes, toda vez que ele fazia um milagre, queriam aclamá-lo rei. Toda vez que ele fazia um favor, um benefício para o povo, queriam aclamá-lo rei. Mas ele sempre se esquivou. Ele sempre caiu fora. Mas ele batalhou. Houve uma batalha, porque não existem dois reis, é um só. Não existe dois prefeitos numa cidade, é um só. Não existe dois presidentes, porque um fala eu quero assim, o outro diz eu quero assado, e a gente não sabe a quem que a gente deve obedecer. Só que na nossa vida nós temos dois, Deus e o diabo. Jesus, o Espírito de Jesus, o Espírito do demônio, o Espírito do mal. Quem é que governa
a tua vida. Houve uma batalha, e Jesus se tornou rei porque ele foi vitorioso. E não era o poder que ele aspirava, era o serviço. A batalha foi morrer, foi entrar na morte, vencer a morte e destruir a morte. Por isso ele se tornou rei, rei da vida, rei da salvação eterna, rei da vitória sobre o pecado, sobre o maligno e sobre a morte. Porque ele ressuscitou, a vitória está aí. Ele se tornou rei. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome muito acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus: Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é o Senhor. Muito bem, se Ele é o Senhor, a segunda leitura está nos dizendo, então eu tenho que me submeter a este reino, a este reinado, a este Senhor. É Ele que tem que reger, que governar, que mandar na minha vida. Mas eu me torno um escravo das paixões. Eu me torno um escravo do pecado, consequentemente, da morte eterna. Então hoje, a liturgia me convida, nos convida a examinar a nossa consciência e ver quem é que está reinando sobre mim. Quem é que manda em mim? E nós vamos ver, tristemente, concluir que na maioria das vezes, embora eu diga que Jesus é o meu Rei, é o meu Senhor, é o Senhor da minha vida, eu me curvo diante do demônio. Eu me curvo diante do pecado. É o pecado que me domina. Eu sou escravo do pecado. Então hoje é o dia da liberdade, da libertação. Embora eu seja pecador, eu dizer: Senhor, reina sobre a minha vida. Vem, Senhor, governa todo o meu ser. Então que, colocando sempre a minha vida diante do Senhor, diante da palavra, diante de Jesus, eu busque a conversão. Eu busque me libertar, ser libertado, deixar que o poder de Jesus ressuscitado me tire do pecado, me tire da morte eterna, para que eu possa participar com Ele da realeza. É aquilo que a segunda leitura nos diz: quando todas as coisas estiverem submetidas a Ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos.